Boa noite, meus queridos. Infelizmente eu não consegui fazer essa live por uma questão, não sei, o áudio não estava saindo, nada estava dando certo, mas eu confesso que sou marinheiro de primeira viagem e pode ser que eu não tenha feito o ajuste necessário na saída do áudio. Mas isso não vai impedir que a gente trabalhe essa questão, né, da live que nós gostaríamos de fazê-la sobre maçonaria ser religião ou não. E muitos irmãos vão assistir essa live e certamente já tem a resposta, porém talvez não tenham enxergado o outro lado da moeda, a ótica. Então seria muito interessante que vocês também pudessem assistir. É uma live que vai demorar um pouquinho, mas um vídeo que vai demorar um pouquinho na verdade, mas eu acho que é importante aí. Por outro lado, pode ser que alguém que não pertença à ordem maçônica e que saiba por pessoas que também não pertencem, e talvez religiosos, e que vão afirmar que a maçonaria é religião e tudo mais. E para essas pessoas também penso que é importante esse vídeo, tá ok? Nós vamos discutir isso, vamos trabalhar em cima da dialética hegeliana, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Vamos falar sobre a tese, na verdade, né? Vamos mostrar a antítese e, por fim, a gente faz a nossa conclusão, que é a síntese, tá ok? Então eu espero que ao final eu consiga o meu objetivo, né, que eu seja bastante persuasivo para poder fazer com que vocês compreendam isso. E aí é o seguinte, dê a likezinho de vocês aí no vídeo, quando eu subir isso para o YouTube, se inscreva no canal, tá ok? Porque será muito importante que vocês possam participar. Lá no nosso canal nós temos vários assuntos. Na verdade, o tema maçonaria é o primeiro tópico que nós vamos falar naquele canal. Nós sempre falamos sobre língua portuguesa, linguagem, idiomas, geralmente os idiomas referentes a matérias de cunho teológico. Então, nós vamos trabalhar muito a questão do grego e do hebraico, fazer exegese, hermenêutica dos textos. Também trabalhamos um pouco de cabala ou cabalá, como alguns preferem falar. Tudo isso lá no nosso canal do YouTube, tá? Então, na nossa descrição a gente vai colocar lá tudo isso que for para vocês. Vocês façam isso, nos ajudem, tá bom? Dando seu like e se inscrevendo no nosso canal, tá ok? Então, vamos sem delongas e direto para o nosso assunto. Então, eu vou já aqui passar para a nossa página e vamos começar então, ok? Então o tema, maçonaria é religião? Então para muitas pessoas, sim. Inclusive vocês vão encontrar muitos vídeos no YouTube que vão justamente reforçar essa ideia e vão mais além, né? Vão dizer que é religião, uns vão dizer que é satânica e tudo mais. Criam-se mitos e muitas pessoas vão acreditando naquilo, tá ok? Eu até recebi uma crítica de uma pessoa em um dos grupos a que eu pertenço, supostamente ele é maçom, dizendo que a maçonaria não precisaria de que fizessem vídeos dessa natureza porque ela não precisa de defesa, né? Tão pouco de acusação, ela por si mesma ela subsiste. Porém, eu retruquei dizendo que a maçonaria não precisa, mas muitas pessoas gostariam de saber um pouco mais. Estão perdidas nesses grupos aí. As pessoas fazem uma pergunta e as respostas são bem grossas com elas. Então, eu acho interessante sim. E ainda falei para essa pessoa o seguinte, que dizer que a maçonaria não necessita de que alguém defenda ou acuse é semelhante a um cristão
que diz que não precisa orar porque Deus sabe de tudo, ou que não precisa evangelizar porque Deus é todo-poderoso e ele pode fazer isso, não vai necessitar dele. Quer dizer, que nenhum cristão entendido no assunto iria concordar com tais afirmações. Então, da mesma forma, a maçonaria não precisa de defesa nem de ataque, mas a gente, de bom grado, a gente precisa, sim, trazer instruções, conhecimento para as pessoas, e isso também é uma forma de ver o bem-estar da humanidade, pelo menos eu penso dessa forma. Então vamos lá. Para a gente compreender aí se maçonaria é religião ou não, a gente precisa dar uma definição. E aí eu coloquei umas 2 páginas desse meu trabalho de pesquisa, dizendo que definir não é algo tão simples. Por quê? Porque definir é pegar aquilo que é infinito e colocá-lo no finito. Em outras palavras, toda vez que você define, e é um ponto de partida e, portanto, necessário, mas todas as vezes que você define qualquer pessoa ou coisa, você muitas vezes oculta mais do que revela, porque você deixa de verificar, de avistar, de ver, de observar outras possibilidades de conceituar a mesma coisa ou a mesma pessoa. Então, o que nós vamos dar aqui são definições, mas como ponto de partida. Lá no meu curso Maçonaria Sem Preconceito, eu também trago outras definições a respeito do que seja maçonaria. Ok? Mas aí eu vou comentar um pouquinho mais sobre o curso ao término da nossa videoaula. Vamos lá então, o que é maçonaria? Então, foi aquilo que eu falei, está aí nessas primeiras partes, aí, nessas primeiras linhas, né? Eu digo que precisamos primeiramente compreender o que é maçonaria. E eu digo que isso significa que precisamos de um conceito inicial, mas que a definição é, vamos pensar assim filosoficamente, uma tentativa. Ainda que os dicionários, ao definir, eles tentem ser bem precisos, né? Por exemplo, eu coloquei aí embaixo, ó, definir é de e finir, tornar finito. Mesmo que as explicações dos dicionários apontam para a ideia de, e eu coloquei a definição de dicionários, por exemplo, olha, apontar o real sentido de, tornar o significado exato de. Então, para os dicionários, definir é dar o sentido exato, o sentido real. Filosoficamente, isso é questionável. Tá? O Ferrari Mora, que possui um dicionário de filosofia muito interessante, ele afirma que definir não é o mesmo que discernir, e que a ação de discernir a aprovação empírica da verdade ou falsidade do objeto considerado, e a de definir supõe delimitação intelectual da sua essência. Então veja bem que aqui o Ferrari Mora ele vai um pouquinho além dos dicionários comuns, porque ele diz que definir supõe delimitação intelectual da essência, ou seja, a essência a gente pode entender como ser. Né? Eu não consigo definir o ser das coisas. E todas as vezes que eu tento definir, filosoficamente, o que eu tenho é o ente delas, e não o ser. O que seria o ente aí nesse aspecto? Uma definição limitada do que é ilimitado. Tá? E aí ele continua dizendo, isso não significa naturalmente que a definição seja sempre uma operação mental independente da comprovação empírica. Acontece muitas vezes que só depois de muitas comprovações empíricas acerca de um objeto dado possamos passar a defini-lo. Então veja bem, que quando se fala em comprovação empírica, está se falando em ciência, tá? Em que eu consigo ter uma unidade de entendimento dentro de um grupo científico, né, de cientistas. Mesmo assim, é importante salientar que uma definição hoje da ciência pode amanhã ela se tornar obsoleta. Então, a gente precisa compreender que, desculpa gente, que nem sempre
Uma definição empírica, ela corresponde a essa verdade real. Na verdade, eu costumo dizer que a verdade absoluta, ela existe, né? A maioria vai dizer que ela não existe. Não, a verdade absoluta existe, senão ela não viria na minha mente. Mas eu sou limitado. Então, como eu sou limitado, eu não consigo trazer comigo e passar para ninguém o absoluto. Essa que é a questão, entendeu? Então, todas as vezes que a gente tenta, né, que eu tento passar uma verdade, eu estou fragmentando na verdade. Isso é uma ideia bem filosófica. Então, vamos lá. Seguindo aqui, desde Platão e Aristóteles, a definição realiza-se por gênero próximo e diferença específica. Tá? Então, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que para você definir alguma coisa dentro daquela época, você precisaria ver o que é semelhante no gênero e ver o que o diferencia. Vocês, por exemplo, sabiam que na Torá de Moisés, né, no Pentateuco, no Antigo Testamento, eu não sei se é no livro de Levítico, o morcego era considerado uma ave? Era definição. Por que eles definiram como uma ave? Pela semelhança. Realiza-se por gênero próximo, né? Por semelhança. Porém, a diferença que tinha para com as outras aves, com o passar do tempo, fez com que a ciência dissesse que o morcego não é uma ave, e sim um mamífero. Olha que coisa interessante. Ok? Então, o ser humano da mesma forma. Então, aqui, ó, coloca a classe próxima, na qual está inserida a classe homem, né? O homem, é racional, tá? Então, agora, perdão, gente. O homem, né, ele está incluído na classe animal, ok? Então, essa é a classe semelhante aos outros animais. Porém, o fato dele ser racional o diferencia dos outros animais. Então, daí vem a definição que o homem é um animal racional. Semelhança e diferença. Perceberam? Então, é assim mais ou menos que tentam se fazer uma definição empírica, vamos dizer assim. Tá? Agora, a partir desse ponto, colocaremos a definição trazida por alguns sites pertencentes a algumas potências. São muitas potências, eu priorizei as potências regulares, que seriam as potências regulares, aquelas que são reconhecidas, por exemplo, pela maçonaria da Inglaterra, né? E elas têm reconhecimento universal, diferente das potências irregulares. Tá? E eu citei duas aqui. Como eu sou do Rio de Janeiro, eu citei a Grande Loja do Estado do Rio de Janeiro e vou citar uma de nível nacional, que é o GOB. Tá? A Grande Loja ela tem uma definição mais ampla, porque ela não só define, como também dá outras questões, mas eu vou ler com vocês. Diz assim, o que é maçonaria, né? Então diz, a maçonaria é uma organização fraternal que tem como princípio básico o amor fraterno, a prática da caridade e a busca da verdade. Por aqui só já finalizaria a questão. É uma definição, né? Porque diz que ela é uma organização fraternal, pratica-se a fraternidade, tá? E a prática da caridade é a busca da verdade. Isso faz com que eu deduza que os maçons, eles são homens que procuram seguir esse tipo de prática. Ou seja, procura fazer caridades, procura ações sociais, na verdade. Ok? Existe um velho ditado que diz: a maçonaria escolhe homens de bem e faz deles ainda melhores. É normal dizer-se que os homens são o produto do meio que frequentam durante suas vidas. A maçonaria oferece a cada um de seus membros a oportunidade de conviver regularmente com homens de bom caráter, o que reforça o seu próprio desenvolvimento pessoal e moral. Então mostra aqui que se o homem é um produto do meio, se o neófito, né, o iniciado, ele convive com homens de bons costumes, livres de bons costumes, ele vai aprender a agir como um deles, porque ele vai ser influenciado por esse grupo. Isso é que está sendo dito aí. Né? A garantia dessa
fraternal convivência é conseguida pela proibição de discussões político-partidárias ou religioso-sectárias, visto que esses assuntos têm dividido os homens ao longo da história. Aqui é bastante interessante essa questão. Por quê? Porque, de cara, ela deixa subentendida, o que vai afirmar depois, que a maçonaria não é nem um partido político, nem uma denominação religiosa, ok? Ela não é religiosa, ela não trabalha com discussões religiosas. Dentro dos templos maçônicos, não se discutirá assunto político de partidos ou de visões religiosas diferenciadas que possam provocar o mal-estar dos irmãos. Nós levamos muito a sério isso, então é importante que se compreenda dessa forma, tá? E aí coloca, visto que esses assuntos têm dividido os homens ao longo da história. Os maçons, sem discutir as suas crenças pessoais nesses dois assuntos, incentivam os homens a serem religiosos sem particularizar uma religião. Encorajam-os a serem ativos nas suas comunidades, também sem particularizar o meio de expressão política. Outro ponto bastante interessante aqui que mostra o seguinte, que se a maçonaria incentiva as pessoas a serem religiosas, né, sem definir que religião elas devem seguir, parte do princípio de que os maçons devem crer em um ser superior, que é uma das determinações para que alguém seja maçom. Percebam, ateu não pode ser maçom, tá? Os maçons, também conhecidos como pedreiros livres, não encontram na maçonaria ensinamentos sobre a arte da construção, como o faziam os maçons operativos da Idade Média. Assim, as ferramentas comuns que eram usadas pelos canteiros medievais, como maço, cinzel, o nível, prumo, compasso e outros, têm cada uma um significado simbólico na maçonaria. Isso daqui, gente, porque a maçonaria, desde 1717 para cá, ela se tornou maçonaria especulativa, não mais operativa. Então, serão usados esses elementos, né, esses objetos, maço, cinzel, puramente para a construção social do ser humano. Então, todas elas têm um significado simbólico que o iniciado estuda tão logo adentra, né, tão logo torna-se maçom. Tá? A maçonaria distingue-se de outras ordens fraternais pela sua ênfase no caráter moral, no seu sistema de rituais e na sua longa tradição, como uma história que data aproximadamente do século XVII. Há 3 graus na maçonaria: aprendiz, companheiro e mestre, e a maioria das lojas tem reuniões regulares e semanais e congregam-se em potências maçônicas chamadas grandes lojas ou grandes orientes. Tá? Aí tem o site onde vocês mesmos podem procurar e vocês vão encontrar essas informações aí que estão registradas, tá ok? O Grande Oriente do Brasil, o GOB, é mais sucinto, mas também traz uma importante definição. Diz que a maçonaria é uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista, ok? Então, é muito importante que a gente saiba isso. Tá aí o site. Agora, desses 4 aí, eu cito 3, porque educativa, o que se entende por educação? A construção. A palavra educação, lá na Grécia Antiga, tinha a ver com paideia. Era o termo usado, né? Construção, formação do indivíduo desde criança até o crescimento, até se tornar um homem maduro. Então a maçonaria também lida com isso. Então nós temos outros momentos, filosófica, porque ela trata da essência, propriedades e efeitos das causas naturais. Investiga as leis da natureza e relaciona as primeiras bases da moral e da ética pura. Tá? Então, lida com leis da natureza, lida com a questão de moral e ética. Isso daí são assuntos pertinentes à filosofia. Filantrópica, sem intenção de obter lucro pessoal de qualquer classe,
pois as suas arrecadações, seus recursos se destinam ao bem-estar do gênero humano. Então, não vá encontrar na maçonaria algum interesse material de enriquecimento. Isso não existe. O objetivo principal é a filantropia. E, por fim, ela é progressista, porque parte do princípio da crença na imortalidade e da crença de um princípio criador regular e infinito, sem se apegar a dogmas, prevenções ou superstições. De todos esses três aí, para o nosso tema a ser debatido, o último tópico mais importante. Por quê? Porque diz que há uma crença na imortalidade, né? Mortalidade da alma aí, e crença no princípio criador regular e infinito. Mas, notem, não se apega a dogmas, que é uma característica da religião. A religião cria dogmas, prevenções ou superstições. Tudo bem, gente? Vamos lá. Não postarei aqui a definição dada pela Confederação Maçônica do Brasil, visto que é a mesma da Grande Loja. Agora passamos para o nosso principal assunto dessa live. A maçonaria é uma religião? E pelo que eu já comentei por alto, vocês sabem exatamente aí nosso posicionamento. Antes de discutirmos esse ponto, vamos novamente aos sites anteriores para sabermos o que as próprias potências maçônicas têm a nos dizer a respeito. Então, a Grande Loja do Estado do Rio de Janeiro, ela vai dizer o seguinte: não, a maçonaria não é uma religião, mas defende a existência de um ser supremo ou princípio criador. Uma religião é muito mais complexa, implicando em detalhes como a existência de um plano para a salvação, o caminho pelo qual se alcança uma recompensa depois da vida eterna. Implica também numa teologia que tenta descrever a natureza de Deus e divulga a descrição de modos ou práticas pelas quais um homem ou uma mulher podem buscar comunicar-se com Deus. A maçonaria não faz nenhuma dessas coisas. Apenas abre e fecha os seus trabalhos com uma oração e ensina que nenhum homem deveria começar qualquer empresa importante sem antes buscar apoio espiritual em Deus. Apesar disso, não ensina aos homens como eles devem rezar ou o que devem pedir. Ao invés disso, prega que cada um tem que achar as suas próprias respostas para as suas grandes perguntas na sua própria fé, na sua igreja, sinagoga, templo ou qualquer outro templo religioso, tá ok? Então, o importante aqui no miolo dessa declaração é justamente isso, tá? Que a maçonaria ela não está preocupada com a questão de existência de um plano para a salvação, caminho pelo qual se alcança alguma recompensa na vida eterna. Não é isso. Né? O objetivo é social. Por isso, ela não se enquadra nesse conceito de religião. Se não é uma religião, por que usa um ritual? Né? Então, a Grande Loja responde dizendo o seguinte, que a relação entre ritual e religião é muito frequente, mas se analisarmos o assunto, vamos notar que os rituais são uma parte de nós que pouco notamos. Ritual é simplesmente a maneira como algumas coisas são feitas, uma espécie de procedimento padrão para impor ordem e disciplina aos trabalhos. Uma reunião de condôminos obedece a uma ordem determinada, da mesma forma que uma reunião de pais e professores no colégio. Sem essa sequência de atos a serem vencidos, temos a indisciplina e a perda de tempo. Como o resultado será sempre, questionável. Há rituais sociais ou convenções que nos dizem como participar de uma conversação, esperando por uma pausa, como enfrentar uma fila, com paciência, sem empurrar ou tentar passar à frente com algum tipo de artifício. A maçonaria usa um ritual porque é um modo efetivo para ensinar ideias importantes. Além disso, o ritual maçônico é muito rico e muito antigo, remontando aos primórdios da sua criação. O Gobi, para essa pergunta, ele responde o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu volto aqui. Né? Ele responde ao seguinte: não, a maçonaria não é uma religião. É uma sociedade que tem por objetivo unir os homens entre si, união recíproca num sentido mais amplo e elevado do termo. E nesse seu esforço de união dos homens,
admite em seu seio pessoas de todos os credos religiosos sem nenhuma distinção. Então, para a maçonaria, o fato de nós unirmos pessoas de todos os credos sem haver questão religiosa partidária para ser discutida, isso demonstra por si só que a maçonaria não é uma religião. Agora, notem bem o que eu vou dizer para vocês. No Congresso, nós temos vários partidos. E nós temos, por exemplo, o Partido dos Evangélicos. Imagine vocês se alguém ousasse dizer que porque o partido é dos evangélicos, aquele partido é uma religião. Seria um absurdo, todo mundo iria rir. Por quê? Porque os objetivos daqueles evangélicos ali não é prestar um culto e criar dogmas ali. Eles estão ali unidos em prol, principalmente, é óbvio, dos domésticos da fé. Então, agora, quanto mais a maçonaria, que lida com pessoas de todos os credos, ok? Acrescenta ainda que, apesar de não ser uma religião, ela é religiosa, pois reconhece a existência de um princípio criador, regulador absoluto, supremo e infinito, ao qual se dá o nome de grande arquiteto do universo, porque é uma entidade espiritualista em contraposição ao predomínio do materialismo. E é muito interessante isso, porque eu ouvi uma palestra, e vou ainda citar esse reverendo aqui, que é o reverendo Paulo Delage, ele dizendo que a maçonaria diz que você tem que crer num princípio superior, e que não seria necessariamente Deus, mas por essas explicações aí que nós mostramos, é óbvio que esse ser superior tem que ser Deus, o Criador. Os maçons o chamam de grande arquiteto do universo. Tá ok? Bom, agora passaremos às objeções que muitos religiosos fazem como forma de acusar a maçonaria de ser uma religião. E, além disso, desejar sobressair-se diante de todas as outras. Por quê? Porque muitos afirmam que ela pretende ocupar o lugar da igreja cristã, como controladora de uma suposta religião universal que venha preparar a vinda de um anticristo, por exemplo. Tá? Então, até aqui nós trabalhamos a tese. Vamos entrar basicamente na antítese, dar uma refutação e caminhando assim para a nossa síntese, que será a conclusão. Tá? Então, diz assim, um dos primeiros ataques de que se tem notícia é feita por um pastor do início do século XX, o pastor Eduardo Carlos Pereira. Para vocês se situarem, quem foi esse pastor, foi um ilustre pastor, tá? Muito respeitado na Igreja Presbiteriana do Brasil, mas que, num determinado momento, por uma questão, segundo ele, que era a questão maçônica, ele bateu de frente, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil até então, ele aceitava, né, maçons cristãos, até por uma questão, né, de que o protestantismo aqui no Brasil foi muito ajudado pela maçonaria. Mas o Eduardo escreve um livro chamado Maçonaria e Igreja Cristã, e ele começa a atacar dizendo que não há compatibilidade. E como os presbiterianos, a Igreja Presbiteriana do Brasil naquela época, nos idos de 1903, início do século XX, ela, vamos dizer assim, ela não se opôs a pastores maçons e irmãos, né? O que aconteceu? Houve um cisma, uma divisão na Igreja Presbiteriana do Brasil, e a partir dali surgiu a Igreja Presbiteriana Independente. Tá? Então, Eduardo Carlos Pereira é, digamos assim, um dos cabeças aí dessa questão, desse cisma. Tá? Então, ele é uma frase, né? Ele cita um maçom chamado Alfredo Paiva, que teria afirmado que a maçonaria é a religião universal. Agora é interessante, esse Alfredo Paiva, ele mais lá na frente, na obra dele, vai dizer que a maçonaria não é religião. Olha que coisa, seria contraditório? Então é preciso a gente entender a ideia de religião universal. Fala-se até de religião natural, né? Aquela ideia do homem querer encontrar-se com Deus, ter o germe de Deus na alma, o homem criado à imagem de Deus, enfim. Mas nesse ponto vale citar o comentário de um outro pastor maçom,
que é o Jorge Buarque Lira. Se Lira é com Y, tá, gente? Bom, então cita o pastor. Esse pastor, ele escreveu um outro livro chamado Maçonaria e Cristianismo, que refutou o livro do outro reverendo, que é o Eduardo Carlos Pereira, tá? Ele cita o seguinte: ainda que a expressão religião universal tivesse o sentido que lhe quis emprestar o nosso contendor, que é o Eduardo Carlos Pereira, né? Não constituiria ela senão a opinião particular desse ilustre escritor, citado por Paiva. Então, olha lá, o que quer dizer com isso? Que se Paiva entendesse que maçonaria é religião mesmo, como ser entendido com dogmas, plano para salvação e tudo mais, isso não faria da maçonaria uma religião. Apenas um maçom entendeu dessa forma e escreveu dessa forma, tá? Nós vamos encontrar isso também, mas lá na frente com outros maçons, como Lauro Sodré e outros mais, que chegaram inclusive a defender o marxismo. Olha que coisa interessante. Então, e uns até afirmaram, a gente vai ler isso ainda, que o marxismo venceria o cristianismo. Estavam errados. E a maçonaria não tem esse posicionamento, tá ok? Então embaixo diz o seguinte: a maçonaria não autorizou, nem jamais autorizou a ninguém, nem consta absolutamente de sua constituição, de seus símbolos, de seus ritos, que ela autoriza alguém a classificá-la como religião. Tá? Então, isso que importa. Acrescenta ainda o ilustre pastor que o sentido de religião universal poderia ser atribuído à maçonaria em certo sentido, quando se tem em mente que ela reúne pessoas de todas as religiões, não admite uma única religião, que é o ateísmo, e que não conhece fronteiras, no tempo ou no espaço, para a realização de seus sublimes propósitos. Agora, isso nada tem a ver com a ideia de uma religião com dogmas e que pretende trazer a salvação aos homens que a ela pertencerem. Por exemplo, o cristão é capaz de defender a crença de que o cristianismo é a verdadeira religião. Ele parte de que princípio? Ele pega o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz: Jesus diz ali, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como há um artigo definido na frente, né, o caminho, e não um caminho, então o que o cristão vai dizer? Que o cristianismo é a verdadeira religião e não mais outra, e não outra mais. Ok? Agora, na ordem maçônica não se admite discussões religiosas. E por essa razão pode-se pensar em religião universal. Ok, gente? Mas não é esse o conceito compreendido pelo vulgo. O pastor Jorge Buarque Lira ainda ratifica a posição de que a maçonaria não é uma religião, ao afirmar que o doutor Alfredo Paiva, mais à frente, em sua obra, precisamente nas páginas 381 a 389, afirma que a maçonaria não é uma religião, mas uma instituição puramente social. Então aí você percebe o verdadeiro entendimento do ilustre escritor Alfredo Paiva, ok? É importante ressaltar que, como já dito antes, a maçonaria é uma filantropia e filosofia. Essas coisas não são patrimônios da maçonaria, pois também são usadas, por exemplo, na igreja. Mas aqui serão usadas para se alcançar os mais altos fins, a dizer, a salvação de almas. Tá? Aqui que eu digo é na igreja. Né? Outro ponto que deve ser destacado é quanto ao fato de os maçons se considerarem irmãos. Para muitos, isso significa a maçonaria uma religião, como se o termo aludido tivesse apenas o significado religioso cristão. Isso não é verdade. Precisamos estabelecer as diferenças. No cristianismo, a irmandade firma-se na fé e na esperança de Cristo. Na maçonaria, na prática da solidariedade humana. Tá? Uma outra acusação bem frequente por parte dos antimaçons é que a maçonaria é religião porque abarca em seu bojo determinadas purificações, inclusive um batismo. Dessa forma, entendem haver requisitos que a classificam como religião. E é por essa razão que o escritor Raimundo de Oliveira, em seu livro Seitas e Heresias, afirma a respeito da maçonaria o seguinte: analisar todos os elementos místicos da maçonaria
E ainda assim concluir que ela não é religião é comparável a analisar um animal com as seguintes características: tem rabo de porco, patas de porco, corpo de porco, focinho de porco, cheiro de porco, mas é uma girafa. Nada poderia ser mais absurdo. Podemos gastar toda a nossa vida proclamando que maçã é tomate. Contudo, maçã continuará sendo maçã e tomate continuará sendo tomate. Uma simples conclusão, por mais espantosa e fantástica que possa parecer, não muda em nada a realidade dos fatos e a natureza das coisas. Interessante notar que apesar desse interessante argumento do Raimundo Oliveira, ele, no mesmo, mais ou menos na mesma página, ele vai afirmar que a maçonaria pratica idolatria porque possui um patrono chamado São João, né? São João da Escócia, São João Smaller, São João de Jerusalém, como ficou conhecido, enfim. Mas ter alguém um patrono não significa que está praticando idolatria. Isso é um absurdo, né? E realmente é muito estranho ter utilizado isso para afirmar que há prática de idolatria na maçonaria. A esta afirmação do ilustre escritor, resta a seguinte pergunta: quem determina que alguma instituição seja religião? A própria instituição ou os de fora que professam, que querem, né, professar, na verdade, saber mais dela do que os de dentro? Além do mais, o segundo parágrafo da citação parece uma faca de dois gumes, pois também serve para o maçom se defender, uma vez que um antimaçom também poderá afirmar que maçã é tomate, contudo maçã continuará a ser maçã e tomate continuará a ser tomate. Por quê? Porque se o maçom está dizendo que maçonaria não é religião, ok? E o outro está dizendo que é, neste caso, o maçom, com toda a propriedade, toda a base, tem condições de dizer isso. Então não adianta a pessoa querer afirmar que maçã é tomate, ou jogando para o lado de quem pensa diferente. Quer dizer, então, essa frase serve também para o lado de cá. Torna-se imperioso salientar que as tais purificações são simbolismos que apontam o novo nascimento para as virtudes humanas, diferente dos rituais cristãos que apontam para um novo nascimento que ultrapassam esta vida, estendendo-se para o além. Não custa ainda mais uma vez repetir que o pensamento do escritor maçom nem sempre representa a maçonaria, pois pode estar impregnado de ideias subjetivas de uma crença particular ou de uma filosofia. No passado, homens como Lauro Sodré, José Bonifácio e Nilo Peçanha, que foram dignidades da ordem maçônica, todavia nem sempre foram felizes ao se exprimirem sobre a doutrina maçônica. Um deles chegou a declarar que o positivismo venceria o cristianismo. Eu falei marxismo, é o positivismo, tá? E sabemos que as portas do inferno não vencerão a Igreja de Cristo, assim emitindo apenas a sua opinião. Repetimos, a maçonaria não ataca a religião. Isso quer dizer, foi um ponto de vista de um escritor maçom, mas esse não é o mesmo que o ponto de vista da maçonaria. Outro ponto que merece destaque em nosso trabalho é a relação de Jesus Cristo com a maçonaria. Em outras palavras, muitos acusam a maçonaria de não dar a devida homenagem ao Senhor Jesus, colocando-o em um patamar de igual posição com os demais vultos. Dessa forma, alegam, se Jesus não é reverenciado como Messias ou Deus, esse lugar não pode servir para o cristão. A esta acusação, podemos dizer que, realmente, Jesus não é reverenciado ou adorado como Deus, por exemplo, e a razão é simples, a maçonaria não é religião, tampouco é a religião cristã. Não sendo religião, não pode se posicionar teologicamente com relação à doutrina ou dogma do cristianismo, para não atingir a fé de outrem. E isso não poderia e nem deveria ser empecilho para o cristão ser maçom. Imagine se um cristão fosse impedido de pertencer a qualquer sistema pelo fato desse mesmo sistema não se posicionar favorável à teologia cristã. Não haveria mais políticos cristãos e estes precisariam simplesmente ser tirados da sociedade. Mas o Senhor diz, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Né? João capítulo 17. De fato, Cristo é mencionado na maçonaria naquilo que é imprescindível para os seus ideais de perfeição, sem tocar em pontos teológicos abordados na igreja cristã. Então observe aqui que não é competência, não é de competência da maçonaria lidar com questões religiosas, por isso que ela não vai
trabalhar a teologia do Cristo teológico, Cristo Deus, isso fica por conta na verdade, da igreja. Tá? A maçonaria ela vai ficar com os pontos que ela entende interessantes para a prática das obras sociais e, vez por outra, cita o Senhor Jesus. Inclusive, com muita propriedade, né? E muito respeito. Tá? Então, é muito importante isso aí. Agora, de nada adiantaria citar passagens como o Salmo 1 ou a de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, né? Citada nesse caso pelo apóstolo Paulo. É uma passagem que fala do jugo desigual. No primeiro caso, o salmista fala do fiel se juntar a pessoas que debocham, cometem pecados. Aquela passagem que diz assim, feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Então, parece que querem dizer que se um cristão estiver numa loja maçônica, ele está no meio de escarnecedores. Isso daí é uma inverdade, ok? Isso não procede. E no segundo, não é o que acontece na maçonaria, como eu disse, né? Pois ninguém está lá para pecar contra Deus ou contra a humanidade. Então, no segundo caso, é preciso reserva, porque a vida fora, a gente sempre se relacionará com pessoas de grupos e credos diferentes, como, por exemplo, grupos profissionais. A questão paulina muito bem se encaixa, por exemplo, no matrimônio. Se um for cristão e outro pagão, por exemplo, né? É o risco que corre o cristão. Mas é isso o mesmo que está na maçonaria? Acaso lá são tratados assuntos mundanos, pecaminosos ou que fira a consciência cristã? De modo algum. E aí eu busquei um site chamado Estilo da Oração, em que o comentarista ele fala a respeito do jugo desigual da seguinte forma. Ó. Diz que o texto original grego enfatiza a ideia de que colocar-se em jugo desigual significa estabelecer uma ligação com alguém que é completamente diferente. Naquele caso, as pessoas diferentes eram os falsos apóstolos, que não eram membros verdadeiros da família da fé. Esse é o contexto da passagem, a correta interpretação da expressão jugo desigual utilizada por Paulo. O apóstolo estava tratando do problema de pessoas que frequentemente tentavam influenciar os cristãos de Corinto a adotarem práticas pagãs. Tá? Então, deixei até o site aí para que vocês possam ler depois. Então, pergunta-se, essa passagem pode ser aplicada à maçonaria que em nada se compara às atitudes pecaminosas que os falsos apóstolos tentaram inculcar na vida do cristão de Corinto? De forma alguma. Volto a frisar, não se pratica atos pecaminosos em loja. Praticamos a moral maçônica que visa ao bem da humanidade. E aí agora eu vou para a minha síntese, que é a conclusão, né? Para a gente finalizar isso aí da seguinte maneira. A fim de que este estudo não se estenda, além do necessário, encerro com chave de ouro o assunto, fazendo menção ao diálogo estabelecido no programa Veja um Só, pois o reverendo Paulo Aldberg de Laje, né, sendo escolhido para ser o relator pela Igreja Presbiteriana do Brasil e concluído a respeito da maçonaria ser ou não compatível com a fé cristã, por comissão ela entende por ser incompatível, tá? Afirma mais ou menos no minuto 39 que a maçonaria não é religião, tá ok? E para essa afirmação ele usa as fontes primárias, rituais, Graus, Landmarques, Constituição de Henderson, Constituição do Grande Oriente de Minas Gerais e fontes secundárias, documento oficial do Supremo Conselho do Grau 33 para a República Federativa do Brasil e na fonte terciária ao peão de maçom, né? Que sem exceção declara que maçonaria não é religião. Então, veja bem, um homem equilibrado, um reverendo, ele foi o relator e concluíram lá para os anos 2006 para cá que a maçonaria ela é incompatível com a fé cristã, né? A Igreja Presbiteriana sempre foi, digamos, fazendo vista grossa. E aí acabaram se posicionando, porém, o reverendo foi bastante equilibrado a ponto de não fazer afirmações loucas como maçonaria satânica ou outras coisas dessa natureza, né? Beber sangue, enfim, não. Ele nega isso no vídeo, vocês podem também assistir esse vídeo, e ele
chega à conclusão de que ela não é religião. A incompatibilidade se dá por outros motivos, mas não por essa questão. Tá? Também deixei aí o endereço. Eu cito a resposta do reverendo, pois, apesar dele entender que o cristão não deve fazer parte da maçonaria, foi equilibrado o suficiente para reconhecer o que a maioria dos cristãos antimaçons não aceitam, pois estes sempre defenderam a posição de que maçonaria é religião. Então, a conclusão que a gente fecha aqui é que a maçonaria não é religião, porém é religiosa. Tá? Religiosa porque crê num ser superior, o que chama-se Deus, o grande arquiteto do universo, e porque crê na imortalidade. Tá bom? Então, esse é o nosso conteúdo, né, que eu quis passar para vocês. Sei que, na verdade, é um assunto que um pouco complexo, um pouco polêmico, né? Mas eu fico feliz de poder passar isso para todos vocês, né? E espero ter contribuído de alguma forma. Agora, antes de nós encerrarmos aqui, eu queria rapidamente falar um pouquinho com vocês a respeito de um curso, né, que eu montei chamado Maçonaria Sem Preconceito, onde eu abordo assuntos que, além desse de hoje, né, hoje a gente trabalhou com a questão se maçonaria é religião. E eu queria mostrar para vocês aqui, no site, não sei se vocês vão conseguir ver aí, né, eu estou dentro da plataforma da Hotmart e eu gostaria de mostrar alguns pontos aqui que podem ser citados, tá? Então, no primeiro momento aqui, eu trabalho com algumas questões para maçonaria, uma definição, falo sobre diferenças de intuição, imaginação e contemplação, ciências antigas, o simbolismo maçônico, o que é símbolo, emblema e alegoria maçônica, diferença entre esotérico com S e esotérico com X, magia, mágica, misticismo, e assim por diante. A maçonaria, os textos bíblicos, tá? Palavras, relações humanas. Olha quantos assuntos são abordados aqui. Tá? As velas na maçonaria, significado ambiental, quer dizer, são assuntos que, colunas, tá? Sem necessariamente ferir, né, as nossas, vamos dizer assim, os nossos juramentos, tá? No segundo momento, eu falo dos mitos. Então, o bode, entendeu? O que significa sair das trevas para a luz. O cristão, ele já tem tudo o que precisa no cristianismo, porque ser maçom, né? Mas a maçonaria pretende substituir o cristianismo. Por que os maçons se consideram irmãos? A questão do juramento maçônico, olha, eu botei bastante coisa. O nome Jabulon, quem é o grande arquiteto do universo, que tem muita gente que implica com isso. A maçonaria é uma religião de mistérios. E aí fiz uma abordagem aqui do Albert Pike, que ele também é muito utilizado por muitos para poder querer atacar a maçonaria, chamando ela de satanista, por exemplo. Tá? E no final, tira dúvidas, né? Por exemplo, eu coloquei sobre a finalidade da maçonaria, o segredo maçônico, o que é isso, religiosidade de Deus, significado de ser maçom, direitos e deveres que o maçom tem, quem não é maçom às vezes gostaria de ser, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, obrigações, o trolhamento, os landmarks e os mandamentos, que são isso, que são essas coisas, o que é uma loja simbólica, ok? Como se tornar maçom, que a gente fala assim, poxa, mas como é que se torna maçom? Então, tudo isso aí, e coloquei uns bônus aqui sobre filosofia hermética, gnose, falei sobre princípios, mentalismo, correspondência, etc. E ainda colocarei aqui também, mais para frente, é evidente, eu colocarei também assuntos relativos à Kabbalah, tá? Porque esse assunto também é muito importante na maçonaria, tá ok? E aí, o que acontece? Eu vou subir esse vídeo, vou fazer um upload, e aí devo colocar o endereço, quem se interessar, quiser aprender um pouco mais sobre maçonaria,
Mesmo os nossos irmãos, às vezes, têm uma dificuldade porque existe algum parente que acusa, ataca, diz que é errado e tudo mais. Então esse curso também serve, tá ok? Tá bem barato o curso, entendeu? Por mês, se você, acho que 7 vezes de R$ 7 mais ou menos, eu não me lembro agora, mais barato do que um X-Tudo. Então, é isso aí, gente. Eu acho que já falei demais, não quero cansar a vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado. Dê o like, tá? Se inscreva no nosso canal, tá ok? E até a próxima vídeo aula, onde abordaremos outros assuntos, ok? Uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau.